Paz do Senhor, queridos professores, eu me chamo Bianca Diniz, sou orientadora da EBD Infantil, e hoje nós vamos ter mais uma pré-aula do maternal, nossa lição que tem por título hoje João Batista. Nossa leitura bíblica está lá em Mateus, capítulo 3, versículos do 1 ao 12, Lucas 1, do versículo 5 ao 23 e 3, do 1 ao 18. É importante que você, durante a semana, tenha lido todos os versículos, todos os capítulos e tenha se inteirado de cada detalhe da história fantástica de João Batista, que é o personagem da nossa história de hoje. Bem, nossa lição vai aprofundar um pouco da história desse personagem que precedeu a chegada de Jesus, aquele que anunciou a chegada do Messias à Terra. Então, o versículo de hoje, o versículo de memorização de hoje, está lá em Marcos 1, 3, parte B, que diz assim: preparem o caminho para o Senhor passar. Então, João Batista, como eu já disse, ele veio preparar o caminho para a chegada do Mestre. Então, ele anunciava em todos os lugares a chegada de Jesus. Então, é importante você salientar que ele veio previamente para anunciar essa chegada. E a lição sugere que você faça o uso de um recurso muito associado aos tempos antigos. Ele até usa aqui o termo arautos, os arautos que anunciavam a chegada de um rei. Não sei se vocês conhecem, mas nos tempos mais antigos, quando uma pessoa importante chegava em determinado lugar, usava-se um arauto, uma pessoa era encarregada de anunciar a chegada daquela pessoa importante. Então ela abria um pergaminho e lia: olha, está chegando neste momento um rei. Então a lição sugere que você utilize, eu trouxe aqui uma folha de ofício para a gente compreender como é bacana e fácil de fazer. Você pode escrever a folha de ofício em uma folha maior, você vai enrolá-la tipo pergaminho. Pode ser feito também, se você tiver habilidade, envelhecer a folha, queimar as laterais, e você pode estar escrevendo o versículo de hoje, que está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 3, parte B, pode estar escrevendo o versículo, e você mesmo vai fazer o anúncio, ou vai pedir para outra criança estar fazendo o anúncio da chegada do grande rei. Então você vai ler o versículo de hoje, que diz assim: preparem o caminho para o Senhor passar. Então essa criança vai estar fazendo o papel de um arauto que está anunciando a chegada de alguém muito importante, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, dando continuidade, a história bíblica de hoje fala do início da história de João Batista. Para quem não sabe, os pais de João Batista já eram idosos. E quando o anjo veio anunciar ao seu pai que ele teria um filho, ele não acreditou e ele ficou mudo. Ele ficou mudo por não ter acreditado que seria pai. Então, durante todo o período da gestação da sua esposa até o nascimento de João, ele ficou mudo, ele perdeu a fala por não acreditar. Então a história já começa muito interessante. Nossos visuais, o visual 8.1, ele já mostra, eu sempre costumo dizer que é bom você também modificar um pouco, não necessariamente, o nosso visual ele é muito bonito, a gente pode estar mudando a forma que a gente apresenta às crianças. Você pode estar retirando daqui, tá colocando uma moldura colorida para poder chamar mais atenção. Então no nosso primeiro visual, a gente tem aqui, olha, o pai, a mãe e João Batista, Zacarias, sua esposa Isabel e João Batista, eles bem idosos. Então você pode explicar para a criança que aquilo por si só era um grande milagre e que João Batista foi gerado em meio a um milagre. E você vai contar a história. Eu aconselho você a ler muito bem previamente a história. Tenha segurança na hora de passar a história para as crianças, porque elas percebem, e crianças dessa faixa etária não é interessante de forma alguma que você leia a história para elas. É interessante que você domine o conteúdo e fale com dedicação, mostrando que você tem segurança naquilo que você está falando. Então você vai contar que o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que ele não acreditou, que ele ficou mudo e não pôde falar até que o bebê nascesse. Aí você vai falar que João nasceu
Quando Zacarias voltou a falar, eles ficaram muito felizes. E dando sequência, você vai explicar quem era João Batista. Então, a Bíblia nos conta que João teve uma vida simples durante toda a sua trajetória aqui na Terra e que ele tinha uns alimentos bem peculiares. Então, você pode apresentar imagens de um gafanhoto, que é o que a Bíblia cita. Pode apresentar também imagens de mel. Mas eu trouxe aqui a sugestão de você, bem baratinho no supermercado, a gente encontra mel para vender. E você pode estar fazendo as crianças experimentarem um pouco de mel, né? Para ilustrar a sua aula. Dizendo que durante o período que ele viveu no deserto, ele se alimentava desses alimentos bem peculiares. Gafanhoto e mel silvestre. A Bíblia também nos conta que João, depois que ele anunciava que Jesus ia vir à terra, que o Messias estava chegando, ele batizava as pessoas com o batismo de arrependimento e preparava as pessoas para a chegada de Jesus. Então é uma lição que fala muito sobre esse anúncio. Você pode estar falando para as crianças que você precisa anunciar a chegada de Jesus. Jesus, ele já veio, ficou aqui na terra, viveu como um homem, mas que a segunda vinda de Jesus está muito próxima. E que assim como João Batista naqueles tempos anunciava que Jesus iria chegar, é o nosso papel hoje em dia fazermos como João Batista e anunciar também a chegada do Salvador, a volta de Jesus. Então é importante que você fale para as crianças que Jesus está voltando e que nós precisamos dizer em todos os lugares que Ele está voltando e que Ele nos ama. Você pode também utilizar alguns outros recursos visuais. Eu trouxe aqui 2 criancinhas com a mão no ouvido, que remete a escutar a voz de Deus, as pessoas escutarem a voz de Deus. Então, naquele momento, quando João anunciava, as pessoas estavam aptas a ouvir a voz de Deus. E elas se arrependiam e passavam pelo batismo do arrependimento. Então, elas abriam o coração para ouvir a voz de Deus. Você pode incrementar a sua aula e trazer outros recursos para ajudar na compreensão. Nossos visuais, nós temos aqui a imagem de João, que também vestia roupas, é importante ressaltar isso, de pele de animais. Ele se cobria com pele de animais e comia gafanhoto e mel silvestre. E o nosso visual final, nós temos aqui João Batista anunciando para as pessoas a chegada de Jesus e próximo ao rio. Então é importante você estar utilizando seus visuais para ilustrar a sua aula. É importante que você chegue cedo à sua aula, prepare o ambiente, esteja na porta da sua sala recepcionando seus alunos. Eles nessa faixa etária, eles gostam muito de ser acolhidos e bem recepcionados. Uma sala de aula cheia de afeição atrai os alunos a ficarem e a permanecerem. Então seja solícito, receba com um belo sorriso, entoe cânticos ao Senhor de gratidão pela vida de Jesus, entoe cânticos com as crianças. Ore, faça uma oração com as crianças também, agradecendo por Jesus ter vindo a essa terra e ter se entregado por nós. É um momento de reflexão para que as crianças entendam a importância de Jesus e a importância de anunciá-lo em todos os lugares que a gente possa estar passando no nosso dia a dia. É o nosso papel enquanto cristão. Espero que o seu domingo seja abençoado e que seja repleto de maravilhas na presença de Deus. Até a próxima pré-aula.